Pegou e falou assim, você não vai se regenerar. Eu falei, você vai ver se eu não vou me regenerar, você vai ver. Eu falo pra ela, ser travesti não é fácil, é difícil. Quem aguenta a pressão aguenta, quem não aguenta se mata. A gente tá falando de um sistema prisional que encarcera pessoas que são excluídas da sociedade. Que não existe beco sem saída e caminho sem volta. Eu sempre tive sonhos, mas o maior deles é ser jogador de futebol. Esse foi o maior sonho. O caminho de ir até o mercado e pedir a esmola, pedir o alimento para as pessoas, eu já ia preocupado em trazer. Então é tipo assim, vou chegar lá, tenho que conseguir as coisas rápido para voltar rápido para poder brincar, para continuar na rua. Então esse era o sentimento. Eu sou Antônio Julião, eu sou diretor de projetos e sustentabilidade da Ponte. Eu fui o responsável por coordenar esse projeto Depois das Grades. Para mim é uma alegria muito grande assim, ter pessoas que trabalharam, fizeram parte, né? Marcos Éder, Karine, Cláudia, Anderson, né? Ficou um material muito bonito e é um material muito ponte. Porque a Ponte é um site de notícias que trabalha com sistemas, direitos humanos, justiça e segurança pública, e a gente quer ir no centro das discussões mesmo. O nosso objetivo é falar dos problemas, mas de forma estrutural, e falar das soluções também de forma estrutural. Então, o documentário, o projeto em si, ele traz isso, que ficou muito mesmo a cara da Ponte. Todos, eu sou a Maria Tereza Cruz. Estava na Ponte na época dessa maravilhosa produção. E aí várias coisas aconteceram que a gente vai falar sobre isso aqui desde então. Mas antes, quero chamar aqui Marcos Éder, Karine Vieira, por favor. Tomem seus lugares. Tá certo, já tá certinho. E eu quero honrar a presença do Marcos e da Karine, mas também honrar as ausências, né? Então, honrar as pessoas que deram seus rostos, suas histórias, esse pequeno trecho que vocês acompanharam. Vale dizer que a série documental inteira está disponível em ponte.org e Depois das Grades, né? É isso. Tem os textos também que a Cláudia Belfort, jornalista responsável, que daqui a pouco também vai ser chamada aqui à roda, fez. Então vale a pena assistir tudo. Então quero também honrar as ausências da Andressa, do Anderson, do Marcelo e do Alisson, tá? É uma loucura pensar que a gente começou esse processo, que vocês vão ver aqui, quando eles estavam terminando a série documental, no começo de 2020. E, de repente, a gente foi pego de surpresa, de supetão, com a pandemia. E, no primeiro momento, eu tinha simplesmente a adesão de todos os participantes para que a gente fizesse uma montagem teatral a partir de algumas reflexões que foram suscitadas ao longo da produção do documentário. Quero saber da Cláudia primeiro e depois do Anderson como foi reencontrar esse trabalho depois de 2 anos e meio, como foi realizar o trabalho na época. Como é que foi reencontrar esse trabalho? Eu nem posso dizer que é um reencontro, porque assim,
eu continuo lendo esse trabalho, eu continuo recomendando esse trabalho, sabe? E não porque foi um trabalho que eu fiz, mas pelas histórias das pessoas. Então, por exemplo, o Marcos Éder, eu continuo falando dele, e eu mando o link da história dele, eu mando o vídeo da história dele. A mesma coisa da Karine, que ainda por cima se tornou uma grande amiga minha, o Marcelo, a Andressa. Então, eu nem posso dizer que é um reencontro, porque é um trabalho que está frequente na minha vida. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, mas principalmente eu tenho orgulho das pessoas, né? Eu me emocionei de novo ali, né, assistindo. Eu já vi milhares de vezes, mas voltei a me emocionar com esse trabalho, porque com 12 anos de carreira, de trabalho, eu tenho mais de 150 episódios de séries documentais produzidas para a TV. Esse é, sem dúvida, de longe, o que eu tenho mais orgulho de ter feito, né? De longe. Por quê? Porque eu me vi ali, né? Eu sou dessa realidade também, né? Eu sou disso, eu conheço tudo isso de perto. Não cheguei a me envolver na criminalidade, né? Mas como a Cláudia falou, né? Muitas dessas pessoas não têm, né, uma bifurcação, né, ali na vida, uma opção. Eu consegui, de alguma forma, porque eu tinha isso dentro da minha própria família também, né? Metade da minha família era envolvida com crime, né? Eu com 15 anos de idade, eu ajudava meus tios a fazer papelote de cocaína para vender, né? Eu dei muita sorte, eu só dei sorte, né? Eu só dei sorte porque eu tive diversas oportunidades, vamos dizer assim, né, de ter me envolvido ainda mais, de até ter morrido, né, por consequência do envolvimento deles. Então eu me vi dentro disso e eu mostrei esse trabalho, eu fiz esse trabalho e fui atrás disso através também da pesquisa primorosa da Cláudia, né, tentar colocar isso no vídeo, porque é parte da minha história também, principalmente como homem negro, né? É extremamente importante a gente falar sobre esse recorte racial. Realmente eu falei isso na série mesmo e continuo falando em todas as lives que eu entro, que eu tenho oportunidade, em todos os debates, porque nós, enquanto pessoas brancas na sociedade, nós somos consideradas pessoas privilegiadas porque temos privilégios. Isso é um fato. Se eu, enquanto pessoa branca, eu não enxergar isso, eu estou sendo uma hipócrita. Se você vai na padaria sem tomar um enquadro, já é um privilégio enorme. Se eu não enxergar isso, eu estou sendo uma hipócrita. Eu até comentei com você, quando a gente estava fazendo a gravação, eu fui presa por um crime que eu não cometi naquela ocasião, né? O BO não era meu na época. Isso não quer dizer que eu não cometia crimes naquela fase. Mas quando eu fui presa, o BO não era meu. Mas eu fui absolvida depois de um tempo. Eu e a minha parceira de BO, que era a responsável pelo BO. Só que se eu fosse uma pessoa preta, eu tenho certeza que eu não teria sido absolvida. A Sueli Carneiro, quem não ouviu ainda, escutem, a entrevista que ela dá no podcast do Mano a Mano, é algo assim sensacional. São 2 horas de entrevista, você não consegue parar de escutar. E ela fala assim, gente, não tem dúvida que o recorte é racial. É só você ver. Se fosse um recorte racial, você teria metade branco, metade preto, como pobre. Um recorte social. Social. Mas não. Tem muito mais preto pobre, muito mais preto nas prisões do que branco. E aí, emendando com uma frase que, quando o Marcos Éder me falou na casa dele, eu pedi um copo d'água, que é a minha estratégia quando eu vou chorar. Então, eu estou fazendo uma entrevista, a pessoa diz uma coisa, eu falo, você pode me dar um copo d'água, por favor? E aí eu disfarço, olho para um lado, olho para o outro, porque foi assim. Eu perguntei, escuta, mas quando você foi preso, você encontrou alguém conhecido lá? Aí ele me disse assim, ih, Cláudia, tu uma pá de amigo meu lá. Aí eu fiz tudo preto, ele tudo preto. Meu número. O senhor está perguntando do meu CPF? Não quero nota fiscal paulista. Meu número da matrícula? Só se for da faculdade. Esquece. Até eu esqueci, mas vou te falar uma coisa. Ela não me esquece. A gente esquece o número. Nem está mais no meu registro, mas ele não esquece a gente. Sabe que eu convivi uma época com um pessoal que achava que bandido bom é bandido morto. Que louco isso, né?
Eu não discordo dessa frase porque defendo o que eu digo. É porque eu já estive nesse lugar e tive a chance de não estar. Não tem como eu achar que as pessoas não merecem outra chance, porque eu tive do outro lado e rolou essa chance. Então não é defender bandido, é acreditar que as pessoas podem mudar. Acreditar em mim e eu posso e quero acreditar no outro. Tem outra pergunta que faz com que a gente não esqueça. Tem passagem? Aconteceu comigo, né? Eu estava em paz e fui atrás de um trabalho em um shopping na Zona Sul de São Paulo e aconteceu. Você tem passagem? Eu falei, moço, sou uma pessoa mudada. Ou não, veio seguido de choro que segurei, mas desagou quando eu desci a Giovanni Gronchi. Mas hoje eu penso o seguinte, essa marca ninguém vai tirar de mim. Essa marca não vai sair de mim. Porque eu fiz essa marca e ela vai ficar para a vida toda. A questão é o que eu posso fazer com isso. É tentar fazer com que as outras pessoas não tenham as mesmas marcas que me marcam. Sendo que cada um tem a sua própria marca. Bom, eu acredito que a gente passa pelas coisas para aprender. E na pandemia não foi diferente. Uma das coisas que me marcou é pensar sobre o que é essencial. O fato de pedirem para as pessoas ficarem em casa, exigirem isso delas foi cruel. Se você tem um essencial e pode ficar em casa, ok, fique em casa. E quem não tem? Aliás, o que é essencial para você é ter comida na mesa, é pagar as contas, é ter a dignidade. Não vejo uma relação direta da pandemia e da prisão. Mas sim, se a gente pensar no aprisionamento emocional que a gente ainda vive, podemos ver uma relação aí. Todo mundo quer deixar algumas coisas no passado. Principalmente é um caminho errado. Mas eu costumo dizer que a história muda a vida. E que eu não posso e nem devo apagar uma marca, mas ter aquilo como uma lembrança constante de que é possível mudar. Então, para mim, transformação é isso, gente. Eu saber que eu posso, que está nas minhas mãos, fazendo bem a outra pessoa. É libertador saber que todo mundo é ser humano. Olhar para um lado e ver no outro, nos nossos erros e no nosso acerto. Porque hoje eu grito e sei que é bom. Me sinto vivo a falar isso a vocês. Me sinto vivo hoje e só posso mesmo agradecer. Não é a sua queda que define quem você é. É como você torna possível a sua vida. Eu repito, não é a sua queda que define quem você é. É como você torna possível a sua vitória. Já faz um tempo que acolhimento é uma palavra que virou chave da minha vida. Depois do cárcere, o acolhimento passou a ser um dos nortes do trabalho que passei a desenvolver. E agora, na pandemia que vivemos, isso se repetiu. Acolher. Já parou para pensar no significado disso? Pode buscar em qualquer dicionário aí, que vai estar algo como dar ou conseguir refúgio e proteção. Um abraço no outro. Um abraço em si mesmo. Nesses últimos anos, voltei a abraçar a mim mesma. Isso foi bom, muito bom. E também, diante de um cenário de privação repentina, por causa de um vírus que pegou geral, tive que abraçar aquilo que me propus a fazer e entender como conseguir seguir realizando, apesar de tudo. Como a gente improvisa para seguir acolhendo? E posso dizer que a gente conseguiu. Eu consegui. Nós conseguimos. As vulnerabilidades aumentaram. E eu nem preciso contar isso. É visível. Especialmente quando a gente fala em desemprego e no impacto da geração de renda. E tem um desafio que mesmo antes da pandemia já se impunha. Lidar com um público que precisa ter a chave da mente virada. A maioria dos atendidos no Responsa não tem experiência no mundo do trabalho. A maioria das pessoas se encontra numa extrema vulnerabilidade social e acaba se colocando em uma posição sempre de vítima. E sabe que caiu uma ficha que acho importante ser falada aqui nesse momento? Assistencialismo não é serviço social. O assistencialismo produz o vitimismo. Se a gente não consegue ajudar a virar a chave da mente e dar ferramenta para construir autonomia, a gente reproduz o vitimismo. Vitimismo esse que é muito interessante para o sistema, que o sistema reproduz.
Eu nunca me coloquei nesse lugar de vítima. Desde sempre fui correria e nunca deixei a peteca cair. Agora, a pandemia não foi diferente. Teve desafios, teve parceria que a gente estava contando para empregar pessoas que saíram do sistema, que não aconteceram. Mas desistir nunca foi uma opção para mim. A gente se adaptou, nós, na equipe, nos adaptamos. E o resultado é que seguimos nesse corre, do qual me orgulho muito. E olha só, outra coisa que acho importante ser falado. As pessoas assistidas pelo Responsa, em sua grande maioria, não reincidiram nesse tempo. Então posso bater no meu peito sim, e dizer que muitas mentes viraram a chave, apesar de tudo. Apesar de tudo que falta na nossa sociedade, apesar do preconceito, apesar de tanta privação social e emocional, que há tempo para a gente transformar nós mesmos e o outro. Foram reflexões muito internas que também reverberaram no meu trabalho, onde sempre tive um olhar humanizado, mas que nesse período de reflexão pude aprimorar, até para entender que a bondade, sem qualquer troca, exigência, muitas vezes pode virar aproveitamento. Faz sentido? Eu acho que faz, sabe? O meu olhar sempre foi humanizado, mas há que se ter noção das emoções e sentimentos nossos e do outro. Sobretudo, entender que eu tenho que respeitar o meu espaço e ao do outro. E isso é essencial para que a gente viva plenamente com satisfação. Para mim, sempre foi oportunidade. Tudo é oportunidade, nunca privação. Deixei a privação no passado e hoje me sinto livre quando consigo exercer meu direito de pensar o que quiser, quando respeito o meu espaço e do outro também, quando eu posso ser quem eu sou, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Então o lance é respirar e refletir. É um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui viva hoje. E o que eu acho é que há muito a ser feito, ainda bem.